Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje em nossa videoaula sobre blastocelumados, vamos falar sobre o filo Entoprocta. Esse filo também conhecido como Camptozoa. É um filo de animais invertebrados sésseis, coloniais, como a imagem da direita, ou solitários, como a imagem da esquerda, um dos grupos menos conhecidos do reino animal. Possui cerca de 180 espécies descritas mundialmente. Morfologia e hábitos. São pequenos, translúcidos e de hábitos crípticos. Os entoproctos passam geralmente desapercebidos, embora sejam relativamente comuns em substratos consolidados, como rochas, seixos, corais, conchas e algas. São comensais de muitas espécies de invertebrados, como esponjas, poliquetas e sipônculos, e são frequentemente encontrados dentro dos tubos e galerias de seus hospedeiros. São predominantemente marinhos, mas alguns vivem em águas salobras, e apenas 2 espécies são conhecidas como estritamente ducícolas. No ambiente marinho, são encontrados desde a zona entre marés até 500 metros de profundidade. Os entoproctos são invertebrados parecidos com muitos briozoários e hidrozoários, pelos seus aspectos gerais e por seus hábitos também. Embora tecnicamente bilateral, os zooides individuais dos entoproctos assumiram, em muitos aspectos, a forma funcionalmente radial. Os indivíduos desse filo são formados basicamente por uma região distal superior, denominada cálice, e que possui uma coroa de tentáculos ciliados. Essa coroa possui de 8 a 30 tentáculos, rodeando a boca e o ânus, e uma haste denominada pedúnculo, na qual o cálice é sustentado. O pedúnculo pode ser preso diretamente ao substrato, através de uma estrutura dilatada, denominada pé, típica das espécies solitárias, ou através de estolões, nas espécies coloniais. E possui também o vestíbulo, que é a área envolvida pelos tentáculos. Durante muito tempo, os entoproctas foram considerados uma classe pertencente ao filo Briozoa, mas desde a descoberta de sua condição não celumada, passaram a ser tratados como um filo distinto. O filo é basicamente dividido em 4 famílias, com base na sua morfologia e nos seus hábitos. Família Loxosomatidae. Não possuem um septo entre o pedúnculo e o cálice. São solitários e frequentemente comensais sobre outros invertebrados. Alguns são capazes de movimentos limitados sobre uma base conventosa. Seus músculos são contínuos do pedúnculo até o cálice. Por exemplo, os Loxosoma e os Loxosomela. Família Loxocalipodidae. Não possuem um septo entre o pedúnculo e o cálice. São coloniais e os músculos são contínuos do pedúnculo até o cálice. São ectocomensais sobre o poliqueto Glycera nana, no nordeste do Pacífico monotípico. Um exemplo, os Loxocalipos socialis. Família Pedicellinidae. Possui um septo incompleto entre o pedúnculo e o cálice. Os músculos se estendem ao longo do pedúnculo, mas não são contínuos como aqueles do cálice. O pedúnculo não é diferenciado e são coloniais. Por exemplo, os Myossoma e os Pedicellina. Família Barenticidae. Possui um septo incompleto entre o pedúnculo e o cálice. Os músculos do pedúnculo são curtos e descontínuos. O pedúnculo é diferenciado em nós musculares e largos, e em bastões não musculares. São coloniais e alguns vivem em água doce. Por exemplo, os Barentecia e os Vernatella. Parede do corpo, sustentação e movimento. O cálice e o pedúnculo são cobertos por uma fina cutícula que não se estende sobre a porção ciliada dos tentáculos ou do vestíbulo. A epiderme é celular e as células epidérmicas são cúbicas e um pouco achatadas.
Várias bandas de músculos subepidérmicos servem para retrair e estender os tentáculos e contrair o cálice. Outros músculos estão localizados dentro do pedúnculo e permitem a habilidade de curvar. Não existe cavidade corpórea persistente, e a área entre o trato digestivo e a parede do corpo é preenchida com mesênquima. O mesênquima e a cutícula promovem o suporte do corpo. Alimentação e digestão. Os entoproctos se alimentam de matéria em suspensão. Eles extraem partículas de alimento, em sua maioria de fitoplânctons, das correntes produzidas pelos cílios laterais de seus tentáculos. Estes animais estão orientados com seu lado ventral oposto ao substrato. A superfície dorsal está fixada a um pedúnculo. O alimento é retido por cílios laterais e movimentado em uma camada de muco para os cílios frontais, que movimentam o muco e o alimento para os sucos alimentares ciliados no vestíbulo na base do anel tentacular. Aqui, regiões ciliares adicionais carregam o alimento para a boca. O alimento e o muco são movidos para dentro do trato digestivo pelo revestimento ciliar do tubo bucal e por contrações musculares do esôfago. O esôfago leva a um estômago espaçoso, do qual um intestino curto se estende para um reto localizado dentro do cone anal. O alimento é movimentado por cílios. O revestimento do estômago secreta enzimas digestivas e muco, que são misturados com o alimento. A digestão e a absorção ocorrem dentro do estômago e do intestino, onde o alimento é mantido por um tempo, por um músculo chamado músculo do esfíncter intestinal renal. Circulação, trocas gasosas e excreção. O trato digestivo desses animais também serve como uma passagem excretora. As células na parede ventral do estômago acumulam precipitações de ácido úrico e de guanina e os liberam para dentro do lúmen do estômago, que é uma cavidade com formato de tubo, de onde então eles são secretados através do ânus. As espécies, as larvas e os adultos também possuem um par de protonefrídeos bulboflama, localizado entre o estômago e o epitélio do vestíbulo. Os protonefrídeos drenam para um curto nefrídeo duto comum, que leva ao poro na superfície do vestíbulo. O duto é revestido por células ameboides chamadas atrócitos, e acredita-se que essas células fagocitam resíduos do mesênquima e os liberam no duto excretor. O transporte interno é, em grande parte, através do trato digestivo expandido. As distâncias de difusão através do mesênquima são pequenas entre o seu lúmen e a parede do corpo. As trocas gasosas ocorrem sobre a maior parte da superfície do corpo, e particularmente nos tentáculos e vestíbulos sem cutícula. Os entoproctos coloniais possuem um órgão da célula estelar, que fica localizado perto da junção pedúnculo-cálice. Essa estrutura funciona como um coração, que fica pulsando e bombeando fluido do cálice para o pedúnculo. Sistema nervoso. Frequentemente, em invertebrados sésseis pequenos, o sistema nervoso é bastante reduzido. Existe uma única massa ganglionar entre o estômago e a superfície vestibular, que é chamada de gânglio subentérico. O gânglio subentérico dá origem a vários pares de nervos para os tentáculos, para a parede do cálice e para o pedúnculo. Os receptores táteis unicelulares estão concentrados nos tentáculos e espalhados por grande parte da superfície do corpo do animal. Reprodução e desenvolvimento. O crescimento colonial ocorre por brotamento na base do zooide ou em vários ramos do pedúnculo. As formas solitárias produzem brotos no cálice que se separam do progenitor. A maioria desses animais é hermafrodita, e muitos deles são protâmbricos. Aqueles que são considerados de sexos separados podem também ser protâmbricos, mas com uma longa separação temporal da fase de macho e fêmea.
As formas coloniais podem conter zooides hermafroditas ou dioicos, e colônias podem conter um ou ambos os sexos. Um ou dois pares de gônadas residem bem abaixo da superfície do vestíbulo. Os gonodutos curtos partem das gônadas para um poro comum, que se abre para uma câmara de incubação. Os espermatozoides são liberados na água e então entram no trato reprodutivo da fêmea, e a fertilização ocorre nos ovários ou nos ovidutos desses animais. Na medida em que os zigotos se movem ao longo dos ovidutos, as glândulas de cimento secretam pedúnculos, nos quais os embriões são fixados à parede da câmara de incubação. Um tipo de viviparidade ocorre em algumas espécies nas quais os embriões são retidos dentro do ovário. Nestas e em poucos incubadores externos, células especiais dos adultos promovem a nutrição do embrião em desenvolvimento. Na imagem ao lado, podemos ver uma espécie de Loxosomela armeri, a segunda é uma Loxosomela leptocline e, por último, uma Loxosomela vivípara. A larva dos entoproctos é similar à trocófora, é livre e natante e a maioria é planctotrófica, mas algumas poucas espécies produzem larvas bentônicas, rastejantes e lecitotróficas. Na imagem ao lado, podemos ver Barentssia gracilis, uma larva nadadora, em vistas laterais, frontal, posterior e da esquerda. E podemos ver também o mesmo espécime após a fixação. Após o assentamento, as larvas da maioria das espécies se fixam pelas bandas ciliares coronais e sofrem um crescimento desigual considerável da massa do corpo, para direcionar a superfície ventral vestibular na direção oposta ao substrato. Em algumas, no entanto, a larva adere ao substrato e, sem sofrer rotação, produz um broto assexual, orientado adequadamente, que se transforma em um adulto. Estes brotos podem ser também formados mais cedo, quando a larva ainda está na câmara de incubação. Eles podem ser liberados por ruptura da larva antes do assentamento. Bom, pessoal, essa foi uma aula sobre o filo Entoprocta, criada por Camila Monteiro, Júlia Fortunato, Larissa Medeiros, Sansara Viviane e Vitor Alexandre, para a matéria de Zoologia dos Invertebrados Superiores 1. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau!